Cada único teste feito na pista é fundamental para entender os novos pneus 2026, e no vídeo de hoje precisamos falar sobre o teste feito por Guan Yu Zhou em Fiorano. Vamos ver as declarações de Nico Rosberg e Stefano Domenicali sobre a Ferrari, mas não só isso. Precisamos ver por que a McLaren não foi tão forte no Canadá. E no final também falamos sobre Adrian Newey na Aston Martin, porque ele começou a mover as primeiras pessoas e fez algumas mudanças importantes. Antes de começarmos, obviamente, se vocês gostam dos vídeos, por favor deixem um like e agora vamos começar imediatamente. A Ferrari se antecipa na preparação da Fórmula 1 para 2026, enquanto os demais se concentram no presente. O céu estava claro, mas a pista foi molhada artificialmente. E quem desceu para a pista foi Guan Yu Zhou, 26 anos piloto chinês e atualmente piloto reserva da Ferrari. Mas não é um teste convencional, é um shakedown estratégico para o desenvolvimento dos novos pneus Rain Pirelli visando 2026. Guan Yu Zhou dirige um Mule Car, ou seja, uma Ferrari SF24 modificada para simular a aerodinâmica. E também o comportamento dos monopostos que chegarão com o novo regulamento técnico. Na prática, é uma Fórmula 1 disfarçada para testar o futuro. Mas por que fazer Zhou dirigir e não um piloto titular? O trabalho de um piloto reserva hoje vai além do simulador. Esses testes coletam dados comparativos entre slick e pneus cheios, molhados e intermediários. Antes de começar o trabalho na chuva, Zhou fez uma passagem com pneus secos para ter uma referência precisa. Estamos falando de temperaturas acima de 30 graus Celsius e uma pista de 3 km inundada com hidrantes para replicar as condições de chuva real. Um trabalho meticuloso acompanhado em tempo real pelos engenheiros da Pirelli e Ferrari. Leclerc testou os novos pneus de 2026 em Fiorano. Hamilton não participará deste teste, mas a questão central é quem será o protagonista na implementação em 2026, ponto dos pneus, e esses testes fazem parte durante o ano do desenvolvimento dos pneus Pirelli para 2026. Sim, porque mudando os carros fisicamente, de fato, eles se tornarão menores e também terão uma diferença no motor, porque será 50% motor elétrico e 50% motor térmico. Também vai mudar a distribuição de potência nos pneus. Por isso, a Pirelli fará vários testes com diferentes equipes este ano para testar os novos pneus de 2024, desenvolver uma carcaça que seja ao mesmo tempo macia, mas resistente. Outra grande dúvida será sobre os pneus de chuva, por isso são testados de maneira tão importante. Também é necessário abordar os comentários de Nico Rosberg sobre o que a Ferrari deve fazer futuramente. Durante o programa The F1 Show na Sky Sports, Rosberg revelou um bastidor que está fazendo o Maranello tremer. A Ferrari estaria avaliando a criação de uma base operacional na Inglaterra. Sim, é exatamente isso, né? Uma Ferrari inglesa, ou melhor, com um pé firme no coração da Fórmula 1 britânica. Conversamos há tempos sobre a possibilidade de uma Ferrari retornar à Inglaterra com uma sede operacional. E então, não com todo o headquarter, digamos a sede principal da Ferrari. Um retorno à Fórmula 1 dos anos 80 de Barnard, mas em uma era moderna. Por quê? Competir em igualdade com Mercedes, Red Bull e McLaren, que têm estruturas altamente integradas no Reino Unido. Rosberg foi claro, o nível de excelência da Ferrari ainda não estava à altura das equipes inglesas. Estar baseado na Itália complica tudo, comunicação, logística e até mesmo o marketing, e é aqui que entra em jogo. Lewis Hamilton, o 7 vezes campeão do mundo, chegou a Maranello com grandes esperanças, mas a realidade é muito dura. Depois de 10 GPs em 2025, a Ferrari tem 191 pontos da McLaren nos construtores, e a Ascari tem menos 94 pontos de Piastri. A decepção é palpável e, segundo Rosberg, Hamilton já está sofrendo com a falta de uma figura forte como Toto Wolff, um líder operacional que ainda não existe na Ferrari. Até hoje, apenas Ferrari e Sauber, futura Audi, não têm uma base no Reino Unido. Por que também, por exemplo, Racing Bulls ex-Alfa, Tauri ex-Toro Rosso? Há uma base em Milton Keynes e outra em Faenza. Todas as outras equipes de ponta trabalham no auge do laboratório tecnológico britânico, com um fluxo contínuo de pessoal, dados e inovação. Rosberg observa que uma base no Reino Unido poderia ajudar a Ferrari a diminuir a diferença. Mas há um risco enorme, uma sede dupla Itália-Reino Unido pode criar atritos internos. Quem decide onde o carro é desenvolvido e principalmente o que ocorre com o coração italiano da Ferrari? Em suma, a Ferrari está pensando em mudar de pele para voltar a vencer, com uma revolução total, uma nova sede na Inglaterra. Mas você é contra ou a favor dessa decisão? É justo levar parte da equipe para a Inglaterra para competir com a Red Bull, McLaren e Mercedes? Ou perderia sua identidade? É um tema que já abordamos várias vezes. E agora Nico Rosberg também trouxe isso à tona, dizendo que seria a única chance da Ferrari para se igualar às equipes inglesas. A escolha da Mercedes de criar uma base operacional em Brackley, na Inglaterra, para desenvolver o monoposto, foi feita há muitos anos.
além da sede operacional na Alemanha. Sabemos que também há o departamento de motores em Brixworth Brackley, Brixworth, Milton Keynes ou até mesmo em Silverstone. Todas são bases operacionais muito próximas, tanto do ponto de vista do desenvolvimento aerodinâmico quanto do desenvolvimento dos motores das diferentes equipes inglesas. E então, por que a Ferrari deveria apenas permanecer na Itália? Até porque, vamos ser claros, a maioria dos engenheiros não quer mudar o estilo de vida mudando de país e este é um ponto crucial. Portanto, uma base dupla Itália e Inglaterra, como no momento, até mesmo o Racing Bulls poderia ajudar a equipe italiana. E também ouvimos as palavras de Domenicali que incita o hino Deixem Vasseur em paz, mas vamos ouvir em detalhes o que ele disse. Com jornalistas assim não se ganha o Mundial, isso é o que Frédéric Vasseur disse após o Grande Prêmio do Canadá. Mas hoje quem responde é Stefano Domenicali em pessoa, não os meios de comunicação. O número 1 da Fórmula 1 decidiu intervir para defender publicamente o chefe de equipe da Ferrari. Sabemos que Stefano Domenicali também foi ex-chefe de equipe da Ferrari e ele fez isso publicamente com declarações que dividem o paddock. Vamos começar pelos fatos. O Grande Prêmio de Montreal terminou com um resultado decepcionante para Rossa, quinto Leclerc, sexto Hamilton e nenhuma vitória na temporada após 10 grandes prêmios. Vasseur não ficou chateado apenas com os seus. Na coletiva de imprensa, em frente às TVs, atacou a mídia pela pressão excessiva que estariam criando em torno da equipe. Ele afirmou que esse tipo de jornalismo não leva à conquista da Copa do Mundo. Um ataque direto, talvez até demais, e o clima em torno de Maranello está cada vez mais tenso. E aqui entra em cena Stefano Domenicali, presidente e Chief Executive Officer da Liberty Media para a Fórmula 1. Ele conhece bem a Ferrari, tendo sido o principal da equipe do Cavallino entre 2008 e 2014. Domenicali escolheu a página do L Equipe para enviar uma mensagem clara, poderosa que vale mais do que 1000 análises. Fred deve usar seu tempo para trabalhar, não para combater o que se diz, ele deve se deixar proteger por aqueles ao seu redor. Ele está fazendo um excelente trabalho, eu também disse isso pessoalmente. Eu acredito nele. Esse é um forte endosso. E acima de tudo, contrariamente ao falatório que circula durante a semana sobre as críticas a Vasseur, dúvidas, até mesmo hipóteses de mudança na liderança. Domenicali sabe bem que dirigir a Ferrari não é como gerenciar outra equipe. Cada gesto é analisado, todo o Grande Prêmio vira um referendo. E ele diz claramente que a Ferrari é uma fera. Só quem trabalha lá dentro realmente entende a pressão que ela gera. Então, Vasseur, o que ele deveria fazer agora? Continuar em seu caminho, como sugere Domenicali, ou parar para refletir sobre as críticas que estão chegando, até daqueles que amam a Ferrari e gostariam de vê-la no topo novamente. O apoio de Domenicali é uma forte mensagem, mas resta saber se será suficiente para acalmar a situação. Marranello. É uma situação muito difícil de enfrentar dentro da Ferrari. Por que Vasseur se sente alienado dentro da roça? Apesar de todos os meios de comunicação serem contra ele, conta com o apoio interno da equipe e de Domenicali. Mas o verdadeiro problema, na minha opinião, é a questão técnica, e também uma falta de liderança dentro da Ferrari. E sobre isso, Rosberg se pronunciou sobre a situação de Hamilton. Hamilton está perdido na Ferrari e Rosberg tem uma explicação técnica precisa. A dificuldade de comunicação, decisões lentas, falta de sintonia com a equipe. Longe de ser uma renascença, e o que deveria ser o início de uma nova era está se tornando um pesadelo. Em Maranello, após 10 corridas em 2025, a Ferrari ainda está sem vitórias, mas tem mais. Lewis Hamilton não parece integrado à equipe. Rosberg tentou explicar o que está acontecendo e seu ponto é claro. Lewis está acostumado a um sistema enxuto, direto, ele diz. Na Mercedes, se havia um problema, ele falava com Toto e pronto. Na Ferrari é tudo diferente. O ex-campeão do mundo, hoje comentarista, descreve uma Ferrari sem um processo decisório rápido, com uma burocracia interna que atrapalha quem tenta trazer resultados imediatos. O sintoma mais evidente dessa desconexão é o relacionamento com Ricardo Adami, o engenheiro de pista de Hamilton. As comunicações de rádio entre os dois são desajeitadas, que ver com a simbiose histórica com Peter Bonington, o mítico Bono da Mercedes. Mas como um piloto no mais alto nível pode se adaptar a tudo isso? Para Rosberg, os resultados negativos são apenas consequência, não a causa. O real problema é o desconforto de Hamilton na Maranello. Para ele, o sistema não recompensa o risco. Um ambiente onde o erro é mais punido do que a lentidão e um clima onde a pressão interna freia o desenvolvimento. De fato, as atualizações sobre a SF25 estão atrasadas. A Ferrari segue desenvolvendo o projeto 677, porém de forma muito cautelosa para o gosto de Lewis. Rosberg disse claramente: na Mercedes disse que se ataca o erro, não a pessoa. Na Ferrari, por outro lado, tem-se medo de errar. É uma forma de pensar totalmente distinta. Uma diferença cultural que pode parecer sutil, mas na Fórmula 1 faz a diferença entre vencer e ficar no meio do grid.
Certo, Rosberg não trabalha na Ferrari e suas são apenas suposições, é importante especificar isso. Não é dito que Hamilton esteja passando por tudo isso, mas uma coisa é inegável, Lewis não está tranquilo no momento. Um campeão como ele, se não se sentir ouvido, corre o risco de se tornar um corpo estranho na equipe. E na minha opinião, a situação de Lewis é muito grave, ele precisa se sentir mais seguro pela equipe e mesmo que os resultados não cheguem, é importante seguir a sua direção. Porque ele é um 7 vezes campeão mundial e tem a experiência necessária na Ferrari, especialmente de alguém acostumado a vencer, pelo menos no passado. Portanto, as declarações de Nico Rosberg são verdadeiras em certo ponto, no sentido de que Toto Wolff era uma figura de referência dentro da Mercedes. Para Lewis, no momento, Lewis não tem a mesma figura na Ferrari. Ele carece de um ponto de apoio e uma figura capaz de coordenar toda a equipe com eficiência e rapidez. Precisamos também discutir sobre a McLaren e a questão da asa dianteira do Technical Directive 018. A McLaren ainda é a favorita pelo resto da temporada, mas algo se quebrou. Na verdade, a nova diretriz da Federação Internacional de Automobilismo sobre asas flexíveis, a infame Technical Directive 018, começou a mostrar seus efeitos. No fim de semana do Canadá, 2025, ficou evidente que as MCL 39 haviam mudado. Mas o que de fato mudou? E por que a Ferrari também acabou sob observação? Tudo começa em Barcelona. A Federação Internacional de Automobilismo introduz testes mais rigorosos sobre a aeroelasticidade das asas dianteiras. O Technical Directive 018 é criado para eliminar as vantagens ocultas da flexão controlada das asas. Um sistema usado por muitas equipes de ponta para melhorar o equilíbrio entre curvas, lentidão e retas. Ferrari e Red Bull acusaram a McLaren, convictas de que era a equipe mais vulnerável. Surpreendentemente, na Espanha nada muda, a McLaren domina, mas no Canadá os problemas começam. Oscar Piastri e Dan Norris lamentam sobre esterço, dificuldades na curva e pouca confiança na máquina. E, a nível técnico, tudo leva a uma única conclusão. A Technical Directive 018 obrigou a Walking a revisar o setup. E aqui a história fica interessante, porque a Federação Internacional de Automobilismo, surpreendentemente, chamou as asas dianteiras da Ferrari para o seu box, meia hora antes das qualificações de Barcelona. Por que nenhuma comunicação oficial? Mas o próprio fato de terem se movido em extremis indica que algo não estava certo no comportamento dinâmico da SF25. E se o problema não fosse só a McLaren? Antes da diretiva, as asas flexíveis tinham uma vantagem chave. Em curva lenta, a asa permanecia mais rígida, gerando mais carga na frente, mais aderência e mais rotação. Em linha reta, a asa flexionava, reduzindo o arrasto, portanto mais velocidade máxima. Um equilíbrio perfeito para a McLaren. Com a limitação da flexão, as equipes agora precisam optar por uma configuração estática, o que gera um problema. Mais incidência gera aderência nas curvas, mais instabilidade em alta velocidade. Menos incidência favorece as retas, mas reduz a tração nas partes dirigidas. O Grande Prêmio do Canadá em Montreal revelou uma nova realidade para a McLaren, onde o compromisso falhou. Mercedes encontrou o equilíbrio com a nova suspensão traseira e uma gestão de pneus mais suave, McLaren muito forte, mas mais difícil de dirigir. E Piastri admitiu que o desempenho estava lá, mas o carro era complicado de ajustar. Em um campeonato acirrado como este, até meio décimo pode significar perder 2 posições no grid. Em suma, a Technical Directive 018 mudou tudo. Ferrari, nós vimos a McLaren sob exame sendo forçada a correr atrás do equilíbrio técnico e a Mercedes cresceu muito. Mas veremos se esses valores serão confirmados também na Áustria para a próxima corrida. Montreal deveria favorecer o MCL 39 no papel, com tração, frenagens e degradação podendo estar do lado da McLaren. No entanto, desde os treinos livres, vimos que o carro não estava na janela de operação correta em termos de configuração. Certamente, as baixas temperaturas e o asfalto pouco abrasivo tiveram impacto, e também o pneu Pirelli C6 foi difícil de gerir para a McLaren. Tudo isso impediu de colocar os pneus na janela de temperatura correta. Na qualificação, vimos que Piastri salvou-se com uma 3ª posição, mas Norris chegou em 7º devido a erros na volta, seco, pois o carro estava instável. Mas na corrida veio o alerta. Piastri perdeu a posição para Antonelli e não conseguiu recuperá-la. Norris se recuperou, mas o ritmo não era tão bom quanto nas corridas anteriores. E também vimos alguma fricção interna com o contato entre Norris e Piastri, com a consequente retirada do piloto inglês. De fato, analisando os dados, a McLaren funcionou apenas no último trecho, quando o carro estava mais leve, com menos carga de gasolina, o desgaste estava sob controle. Sim, mas faltava iniciativa para atacar, também devido à menor velocidade máxima em comparação aos adversários. Portanto, cuidado com essa Mercedes em ascensão, graças também à nova suspensão traseira modificada. E um Verstappen que está voltando à frente. Bem, não é certo que a McLaren possa vencer o campeonato de construtores e pilotos, especialmente o de pilotos, que é o mais questionado por
Verstappen. Mas A Aston Martin e suas inovações também merecem destaque. Desde sua chegada oficial em março, Adrian Newey tem trabalhado discretamente, observando, analisando e cortando onde necessário. O primeiro passo é uma avaliação completa de recursos humanos, infraestruturas e métodos. Em 3 meses, ele compreendeu os pontos fortes e fracos da Aston Martin. O ponto fraco é a simulação, como ele mesmo disse no paddock de Mônaco. O simulador e o sistema de correlação de dados não estão no nível das equipes de ponta, em uma era onde não se pode mais testar na pista. Se o virtual está errado, o carro nasce errado. Mas com Adrian Newey vem não apenas experiência, mas também uma rede de contatos muito influente. Aconteceu novamente. Engenheiros de topo. Eles deixaram a Red Bull e a Mercedes para segui-lo. Gilles Wood, ex-chefe de simulação da Red Bull até 2014 e depois na Apple. E também Gil Aquino, vino aerodinâmico de ponta da Mercedes até 2024. Ambos aceitaram a oferta da Aston Martin após o período de jardinagem. ao vivo. Por quê? Porque trabalhar com Newey é uma oportunidade que pode mudar a sua carreira. Para muitos é como entrar no Google ou na Apple nos tempos áureos, uma oportunidade única. E então se cria esse efeito dominó que beneficia a Aston Martin, porque é uma rede de engenheiros sênior que seguem Adrian Newey para aquela equipe. A Aston Martin de Silverstone tem a estrutura certa para crescer. Faltava apenas a liderança técnica, com visão, experiência e autoridade. Apesar da instabilidade em 2025, veremos a autêntica Aston Martin de Newey em 2026. Mas já agora vemos a diferença. A McLaren Renault 25 voltou a melhorar. Vemos Alonso constantemente no top 10 e até algumas vezes no top 5. E isso nos mostra que Newey não projeta apenas carros, ele constrói mentalidades, equipes e uma cultura vencedora. De fato, muitos estão subestimando a Aston Martin para os próximos anos. Considere que temos Alonso, bicampeão mundial, piloto de extremo talento, e Newey, que constrói carros. A Aston Martin possui todos os recursos técnicos, graças a Lawrence Stroll, para competir pelo mundial e acompanhar as equipes de ponta há anos. Assim, a Aston Martin possui todos os requisitos para disputar o Mundial a partir de 2026. Comente abaixo a sua opinião sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para acompanhar todos os vídeos. Confira também outros vídeos relacionados. Aqui da Rastaduto, até o próximo vídeo.